Você já reparou que ultimamente parece que tudo é urgente? Parece que tudo tem que ser feito de uma hora para outra, nada pode esperar, tudo tem que ser respondido rápido, tudo tem que ser feito rápido, e se você demora um pouquinho para fazer alguma coisa, para responder ou para dizer algo para alguém, você parece que está lento. Então é aquela sensação estranha de que tudo está passando rápido demais e se você não segue essa velocidade, você não é normal. Esses dias aí uma situação que me lembrou muito do assunto para poder gravar esse vídeo, é aquela velha correria do WhatsApp, né? Você tá lá no seu trabalho, aí você recebe uma mensagem e você não pode responder porque você está no trabalho. Então, no meu trabalho eu uso o celular e tem vezes que, quando eu tô ali, vai aparecer para os meus amigos, pessoas que me conhecem, que eu estou online. Porém, não é porque eu estou online, até porque eu tenho aquele famoso grupo comigo mesmo, você tem esse grupo? Hoje em dia todo mundo tem aquele grupo no WhatsApp que é só ele mesmo. Então, você criou um grupo e só tem você nele, sabe? Para você colocar anotações, mensagens, coisas que você vai lembrar, coisas do tipo. E eu tenho o meu. E aí, para eu poder colocar alguma coisa nesse grupo, eu vou lá e tenho que ficar online no WhatsApp, né. Eu poderia até, digamos assim, desligar a internet? Poderia, mas depende da internet ali, notificações. E aí, um amigo meu, conhecido, não é nem amigo assim muito próximo, mandou uma mensagem e passou uma meia hora, eu não respondi, porque eu estava ocupado. Depois de uma meia hora, mais ou menos, a pessoa mandou uma interrogação. E aí eu não olhei a mensagem. Eu vi ali nas notificações, sabe quando você aperta a setinha e dá para você ver o que a pessoa escreveu? Mas eu não abri a conversa. Então eu sabia que era um assunto que não era urgente e não abri e não respondi. Então passou meia hora, interrogação. Passou mais 15 minutos, interrogação de novo. Passou mais meia hora, interrogação de novo. Então, em mais ou menos uma hora e meia, a pessoa me notificou umas 3 vezes porque eu não respondi aquela mensagem. E não era um assunto urgente. E aí, depois dessa uma hora e meia, eu respondi: estou trabalhando. Só que assim, é, hoje em dia é muito comum, quando você não pode atender, você coloca lá, se é uma coisa urgente, me liga. E a pessoa não me ligou, porque não era uma coisa urgente. E aí depois, vendo o que era o assunto, eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas a pessoa estava desesperada e não era assunto urgente, mas ela queria a minha resposta imediata. E aí me fez refletir, eu fiquei pensando, cara, as pessoas estão tão no automático hoje que até quando elas não precisam, quando não é uma coisa urgente, elas têm uma reação de como se fosse urgente, como se fosse uma coisa que ela tem que correr, que ela precisa fazer e que ela precisa ali resolver de uma hora para outra. Então, já parou para pensar nisso? Você já refletiu que algumas vezes no dia aconteceu isso com você? Coloca nos comentários alguma situação ou resumo do que você passou nos dias atuais ou recentemente. Mas se a gente não fica esperto, a gente começa a achar que tudo é urgente. Então, desde você responder uma mensagem, até você fazer uma atividade no trabalho que pode ter um tempo a mais, desde você, mesmo num tempo de descanso, fazer uma atividade acelerada, porque você está no modo turbo ligado. Quantas vezes em casa, no final de semana, sem horário para fazer alguma coisa, porque eu finalmente consegui um bom dia de folga, eu estava fazendo tudo rápido mesmo assim, urgente. Então eu tinha que terminar a comida rápido, sendo que eu podia almoçar mais tarde, não estava com fome ainda, comecei a fazer antes para fazer com calma, mas mesmo assim estava cortando tudo rápido, fazendo tudo rápido. Então é aquela sensação de que parece que tudo é urgente, não é verdade? E aí, se a gente for parar para pensar, parece que o nosso cérebro, ele desenvolveu hoje em dia uma sensação de alerta constante. Então não basta só você fazer tudo rápido, você sempre está alerta o tempo todo, até quando você não precisa. E na boa, se a gente for analisar com calma, isso não faz tão bem não. Porque imagina, até quando não é para você estar alerta, você estar. Eu já vi alguns vídeos, acho que você deve ter visto também, aqueles vídeos que falam sobre o impacto do estresse no seu organismo. Então, quando você está sempre em estado de alerta, é como se o seu corpo entendesse que você não está numa situação que você pode descansar. E aí, acho que o cortisol fica muito elevado, e aí o que acontece? Você acaba ficando estressado, mesmo quando você não está fazendo nada ou quando você não está brigando com ninguém, mas é porque sua mente está ali sem parar, entende? Então, tem muitas coisas que hoje em dia fazem a nossa mente ficar em estado de alerta, desde o excesso de estímulos, desde notificações incessantes. Você já experimentou tirar as notificações do seu celular? Eu já fiz isso. Eu não posso fazer sempre, porque, como eu falei, eu dependo do WhatsApp, de algumas coisas que tem no celular, que me notificam e são importantes. Então, desde uma agenda, uma coisa, eu uso muito a agenda do celular. E aí, eu não posso me dar o luxo de desligar as notificações sempre. Então, eu tenho que trabalhar com isso. É o dia a dia do trabalhador brasileiro, paulistano, que eu sou de São Paulo. Mas, uma vez ou outra, eu desligo as notificações ou silencio alguns grupos. Nossa, que sensação boa. Porque aí, quando eu silencio esses grupos,
parece que o estresse diminui consideravelmente. Eu falo, poxa vida, aquele grupo, eu nem vou ver as mensagens, eu posso pegar uma hora do dia para ver aquelas mensagens, então não preciso ter esse grupo ativo o dia todo. E aí só de eu tirar as notificações, nossa, já diminuiu muito o estresse. Porque é aquela coisa, é, muita informação o tempo todo, muita notificação, sendo que nem sempre você precisa dessas notificações. Então, é aquela coisa, se juntar tudo isso numa panela e misturar, excesso de notificações, correria o tempo todo, notícias o tempo todo que você nem precisa ouvir, a rede social que você fica subindo ali sem parar, isso tudo ativa aquela questão, aquele gatilho de que a gente fica em alerta o tempo todo. Correria, buzina na rua, aqui em São Paulo é assim, né? Para quem já vive numa situação dessa, que tem muita notificação, você junta com a correria de São Paulo, parece que o negócio eleva a centésima potência. Então você tem que aprender a lidar com estresse aqui também, não só das notificações, mas do dia a dia. E aí, essa sensação de alerta constante, ela acaba tomando conta de você. Então, eu acho que hoje em dia, se fosse para a gente pensar no que dá para fazer, sei lá, para diminuir um pouco disso, eu vou falar sobre o que eu tenho feito. Como uma pessoa simples, um cara que tenta levar o dia a dia, que trabalha bastante, às vezes até no final de semana, mas tem que buscar uma coisa ou outra para se livrar. É, é tentar é, fazer coisas que me desgastam um pouco menos. E falar para mim mesmo, às vezes eu falo para mim mesmo, eu falo comigo mesmo, não sei se você faz com você, mas eu falo comigo mesmo, olha, isso não precisa ser agora. Então eu tô lá de boa, tô sozinho andando, ó, isso não precisa ser agora. Eu tô de boa, tal, aí recebo uma notificação. Isso não precisa ser agora. Eu aprendi isso vendo alguns vídeos assim, né? E eu aprendi que quando eu falo comigo mesmo, isso me ajuda. Eu não preciso fazer isso agora. E aí eu não faço. Eu deixo para depois, quando precisar resolver. E aí, com o tempo, isso vai ajudando a gente. Então, muitas coisas que nunca eram urgentes e eu fui deixando para depois começaram a me ajudar. Falei, eu vou deixar para depois porque não é urgente. E aí eu fui me acostumando. Não foi fácil no começo, porque parece que está faltando algo, parece que você está sempre atrasado, que é o tema, inclusive, de outro vídeo que eu gravei. Parece que tudo que você está fazendo, você está atrasado. Mas aí, com o tempo, você acostuma, porque você vê que realmente não é urgente. E aí você ganha tempo, eu ganhei muito tempo nos últimos meses, vou dizer assim, porque não é muito recente, fazendo isso. Eu comecei a ficar mais de boa, comecei a me estressar um pouco menos, reações corporais, né? O meu corpo reage muito ali ao estresse, às vezes na pele, né, coisas assim. Não sei como é que é a sua reação ao estresse, mas comigo é assim, começou a tirar, eu comecei a perder um pouco dessas reações, foi muito bom, simplesmente pelo fato de entender que nem tudo é urgente. Então, hoje em dia, é aquela coisa, às vezes, não é que tudo hoje em dia é urgente, mas é que a nossa mente, ela já está agindo de uma maneira como se fosse, sabe? Simplesmente pelo fato da gente pensar um pouquinho menos, mas nem sempre tudo que é urgente, tudo parece. É isso. Faz sentido para você tudo que eu falei? Faz sentido a gente pensar um pouquinho menos que as coisas são urgentes quando nem sempre são? E o que você faz para poder diminuir um pouco desse senso de urgência que está o tempo todo martelando na sua mente? Você faz alguma coisa? Compartilha com a gente também nos comentários, beleza? Fico por aqui, por hoje é isso. Só tava pensando alto. Tamo junto.